de forma insalubre em um lugar para se autossustentar, né? Eu, Sara, como comunidade, o que é que eu devo fazer? Denunciar primeiramente, né? Nós temos o 3632 4549, mas esse telefone só funciona em horário comercial. Qual o número? 3632 4549, de segunda a sexta em horário comercial para denúncia. Horário comercial das 8 às 18? Das 8 às 17. Às 17 horas. Isso, o conselho não fecha em horário de meio-dia, não, meio-dia. E nós temos o próprio Disque 100, que é o número que cai em Brasília, mas que é distribuído por todo o Brasil. Agora funciona muito bem. Nós temos um probleminha no Disque 100, que não é só no Disque 100 que nós temos. No 3632 4549 nós também temos esse problema, que é quando a pessoa faz a denúncia, não dá os dados corretos. Então tem muita denúncia ainda que a gente não consegue, eu vou falar averiguar, mas a palavra certa não é averiguar, porque nós não somos polícia para averiguar a denúncia, mas que a gente não consegue chegar até a casa, porque a rua está errada, o número está errado, o nome da pessoa está errado. Como é que a gente chega na rua, por exemplo? Rua aqui, vereador João Silva, e vai sair batendo porta em porta procurando um suposto. Não, tem que ser correta essa denúncia. O Disque 100, quando liga, cai no Ministério Público, o Ministério Público envia para a gente, como eu falei, em 10 dias, e é correto que o denunciante coloca o número de endereço, ponto de referência, apelido da pessoa. Se for na zona rural, mais apelido ainda tem que ter, mais ponto de referência ainda tem que ter. Quanto mais elementos e mais exatos tiverem os dados das informações, uma maior possibilidade de vocês terão de conseguir dar conta de resolver a situação. E alcançar esse sujeito de direitos, né? Exatamente. Que é o objetivo fundamental da criação do Conselho Tutelar. Ok. Quais são os casos que vêm para o Conselho Tutelar e não é atribuição do Conselho Tutelar? Além dos conflitos familiares, como eu falei, tem os casos de adolescente infrator. O estatuto é bem claro. Quando, vou dar um exemplo, um policial pega um adolescente em ato infracional, que é tentando arrombar um carro, ou fazendo algum outro ato em relação a drogas. Nós recebíamos muita ligação da delegacia. Por que recebíamos? Porque enviamos um ofício circular, né, comunicando a eles em que caso eles podem nos acionar, né, que é o caso de maus tratos, de abuso. Mas o estatuto diz que quando esse adolescente é pego, ele tem que ser apresentado ao Ministério Público, aos seus responsáveis ou a quem o adolescente indicar. Se tem alguém que o adolescente indique que é maior de idade, que possa ir lá buscá-lo ou tentar resolver a situação, tem que ser essa pessoa. Não o Conselho Tutelar. Em momento nenhum o estatuto diz que o Conselho tem que atuar, a não ser que seja criança infratora. Aí outro setor, mas de 8 meses que eu estou lá, nós nunca recebemos um telefonema de criança infrator. Criança, assim, 12 anos para baixo, pega em ato infracional, o Conselho vai até a delegacia para tentar fazer os encaminhamentos, acionar os responsáveis, as situações. Qual é a relação, me diz, de vocês com o CMDCA e com o Ministério Público, né? O CMDCA é de grande importância para o Conselho Tutelar. Foi o CMDCA que organizou o Conselho Tutelar, né? A partir do momento do Estatuto, da Lei 869 de 90, organizou o Conselho Tutelar e o Conselho, é como se fosse um SCAD, e o Conselho Tutelar organiza o CMDCA organiza o Conselho Tutelar. Tanto é que toda a sua estrutura de eleição para o Conselho Tutelar, de dar posse a esses conselheiros, é o CMDCA que faz. A palavra certa não é fiscalização, mas de apoiar o Conselho Tutelar na sua estrutura, na falta de algum mecanismo que a gente esteja precisando, o CMDCA está junto com a gente. Do mesmo modo, o Ministério Público. Há ações que nós temos que comunicar ao Ministério Público, que nós chamamos de notícia de fato. Alguns casos graves que recebemos, encaminhamos para o Ministério Público e ela nos dá apoio. Abuso sexual mesmo, temos que comunicar ao Ministério Público. Agressão mesmo, boletim de ocorrência. Vamos dizer que a família não queira prestar boletim de ocorrência. É o conselheiro que faz fazer o boletim de ocorrência? Não. A família tem que ir. A família não quer ir, não. Encaminhamos para o Ministério Público e o Ministério Público faz com que essa família vá, preste um boletim de ocorrência de agressão, de abuso sexual. Então, tanto o Ministério Público como o CMDCA estão de mão dadas com o Conselho Tutelar. É assim, deve ser assim e é o correto que seja assim. Senão, o trabalho do Conselho, eu posso dizer que não tem sentido sem o apoio do Ministério Público, que entra a parte jurisdicional do Ministério Público
E o CMDCA, que é quem organiza, que é quem capacita. É a obrigação do Ministério do CMDCA capacitar constantemente esses conselheiros. Até porque o ECA não exige nenhuma especificidade da gente. Só exige ensino médio e acima de 21 anos. Não exige que sejamos formados em pedagogia, em direito, porque trabalhamos muito com leis. Não exige nada disso. Aí entra a capacitação e de responsabilidade do CMDCA. Já que você falou sobre esses pré-requisitos, né, para ser conselheiro, me fala como é o processo, na verdade, da eleição, né? Isso, o processo de eleição, passamos por uma prova escrita. Quem passa por essa prova escrita vai entrar no processo de votação. Esse processo da votação do legislador, posso dizer que foi bem feliz, porque a comunidade vai dizer quem ele quer que represente, não represente não, mas que esteja lá nesse órgão para zelar por esse direito. A maioria das pessoas que recorre a essa candidatura, ela faz parte de uma comunidade, faz parte de um projeto social, e um dos requisitos é esse, que você tenha um trabalho voltado para criança e adolescente. Então, todos nós que concorremos temos um trabalho voltado para criança e adolescente. E a própria comunidade, conhecendo aquele conselheiro tutelar como participante ativa, né, dessas políticas, vou dizer assim, indiretamente, de criança e adolescente, vai votar em quem eles possam, não vou dizer representar melhor, mas ser competente na representação, ao zelar esses direitos de criança e adolescente. Tivemos, acho que 29, foi 39, não tem um número exato, só o CMDCA para dizer exatamente, candidatos. Foi a maior eleição que Santo Antônio de Jesus já teve, foi essa. Tivemos urnas eletrônicas, então a movimentação foi de tamanho que muitas pessoas saíram sem votar. O próprio Conselho de Direito não esperava, né? Porque todos nós mobilizamos muita gente. Então, a maior campanha foi essa agora, de final de 2019, né? A pleitear 2020 foi essa. Foi bem movimentada. Mobilizar no sentido de o que é o conselho, o que é conselheiro. É nesse sentido que você fala? A mobilização de trazer a população para votar. A população está meio, vamos dizer assim, desacreditada quando a gente fala do pleito eleitoral, né? E quando a gente falou do Conselho Tutelar, nós votamos, de qualquer maneira, é uma obrigação nossa, né? Votar. O Conselho Tutelar não é obrigado a votar. Então, nós temos que usar de convencimento dessa população. Tem que ter uma conversa dessa população, da importância daquela pessoa que está lá no Conselho Tutelar, da importância que é essa política de atendimento da criança e adolescente, da importância que o Estatuto da Criança e Adolescente trouxe na efetivação desses direitos. Então, houve esse convencimento de nós, candidatos, que foram mais de 20, nessa população. A população acreditou e veio em massa. Foi bem difícil do CMDCA. Já que você falou, né, falar sobre essa importância do Conselho Tutelar, então, para você, qual a importância do Conselho Tutelar em Santo Antônio de Jesus? A importância do Conselho Tutelar é trazer os direitos à criança e adolescente que estão em situação de risco, de vulnerabilidade, é trazer a proteção integral. Por que eu falo integral? Antigamente, a proteção não era dada integral a essa criança e adolescente. Com a chegada do Estatuto da Criança e Adolescente, vem trazendo essa população, esse direito, esse direito integral à criança e adolescente. E o legislador que fez a Lei 8.069 de 90 foi muito feliz, porque trouxe toda essa garantia desse direito, como eu falei, desde o útero da mãe até os 17 anos e 11 meses. Sendo que, é importante lembrar que o Estatuto da Criança e Adolescente também atende a jovens até 21 anos, mas aí já é uma situação específica do ECA. Né? E se falar, Manu, que na verdade veio de uma mobilização popular, né? Uma mobilização social. É o resultado de uma mobilização social. Em que todos os setores participaram, principalmente os adolescentes, setores religiosos, sociedade civil organizada, que vieram na luta desde o século XVIII, iniciando o século XIX e se encerrou e passou por momentos difíceis. Então, de momento nenhum, a gente pode aceitar um retrocesso desses direitos. Qualquer direito a menos é um retrocesso, sim. E eu digo que o Estatuto ele só faz melhorar. O Estatuto foi modificado esses 30 anos e ele só fez melhorar, porque ele trouxe a Lei 3.431, que é de escuta especializada. Ele trouxe a lei que chamamos de Lei Menino Bernardos, que é o direito da criança de ser educado sem o uso de agressão física.
trouxe a questão da adoção, veio simplificar a adoção. Então, veio várias modificações no Estatuto só para melhorar. Pegando o link nessa questão que você trouxe aí, Manu, eu queria que você destacasse assim, quais os principais pontos ou quais as principais leis que o ECA apresenta que você considera como as mais importantes, mais relevantes. A última lei mesmo, que nós estamos, o Conselho Tutelar com a rede, estamos nos preparando para ter uma capacitação, que é a 13.431, que é a escuta especializada de criança e adolescente vítimas de abuso ou testemunho de abuso. Essa lei é importante porque não traz a questão da revitimização desse indivíduo. Uma criança que sofre abuso, antes dessa lei, vamos dizer que essa denúncia suja da escola. Essa criança contava a professora primeiramente, né? A professora leva para a diretora ouve. Em alguns casos, muitos casos acontece isso. Chama os pais, chama o conselho, essa criança repete para a diretora, para a professora, para o conselho, para o delegado, até chegar a especialista para ouvir. Então, todo momento ela revisita essa situação de violência. Essa lei vai acabar com isso. Eu não posso ouvir enquanto conselheiro tutelar, não tenho especialização. O delegado não pode ouvir, o agente de saúde não pode ouvir, o professor não. Há um profissional adequado, especializado para ouvir essa criança. Então, essa lei foi muito importante. A gente está em processo de treinamento de alguns profissionais aqui na área de São Antônio de Jesus para fazer essa escuta especializada. Que, além do profissional, tem uma sala especializada também. O local também tem que ser diferenciado. É um suporte a mais para o Conselho Tutelar. É um suporte a mais para o Conselho Tutelar e evitando, como eu falei, a revitimização dessa criança, né? Que já passou por esse processo de violência. Reviver histórias, reviver, né? justamente. Muito importante, eu gostei. Tem mais alguma coisa? Na sua opinião, qual a sua opinião sobre o ECA e a realidade das crianças no mundo atual? O ECA ele foi um avanço na garantia dos direitos. Né? Nós temos um trabalho difícil em relação a trazer o ECA para sua efetivação, porque nós temos uma questão cultural muito grande em relação a direitos de criança e adolescente. Porque achamos que esse público... E temos que abrir, infelizmente, a pandemia, mais uma vez falando na pandemia, atrapalhou muito nesse processo de discussão do ECA, de desenvolvimento do que o ECA tem nas comunidades, nas escolas. E as pessoas ainda acham, indo para o popular, que, como diz, pata de galinha não machuca pintinho. A gente ainda usa muito isso, mas machuca sim. Né? Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Ela não é propriedade do pai e da mãe, não. Então, há um processo muito grande ainda de convencer essas pessoas de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e os direitos têm que ser respeitados. O Estatuto traz, primeiramente, que o responsável por essa criança e adolescente é a família. Não é o poder público, não é o Conselho Tutelar. Então, cabe aos pais responsáveis cuidar dessas crianças.